Olá alunos, olá alunas, eu sou o professor Caio, professor de Filosofia e Sociologia da Escola Vicente Paulo da Costa. Vamos dar continuidade ao conteúdo Fatos Sociais em Durkheim, tá? Lembrando que o Durkheim ele nasceu em 1858 e falece em 1917 e é um dos sociólogos considerados aí o principal expoente que fundamenta a sociologia como uma ciência científica, tá? Então vamos falar sobre os fatos sociais. Lembrando que fatos sociais são as tradições, as culturas, os costumes que vão determinando a forma de ser dos indivíduos. O Durkheim entende que a sociedade ela tem várias ações, vários fenômenos que vão determinando a forma de ser e de agir dos indivíduos. Isso já ficou bem claro, certo? Os fatos sociais, na aula do vídeo passado, eu falei para vocês que eles são exteriores, coercitivos e generalizados. Exteriores, pois estão fora do indivíduo, não depende de mim, de você para existirem. Generalizados, pois envolvem todos os indivíduos. E coercitivos, pois exercem uma pressão social, ou seja, modificam a forma de ser sua e de todos os indivíduos na sociedade. Tá? Hoje nós vamos falar de alguns conceitos que são um pouco complexos, mas a minha função aqui é deixar de forma mais simples para vocês, de forma que vocês compreendam. Tá? O fato social normal e o fato social patológico. Eu sei que patológico é uma palavra novinha para vocês e vocês devem se habituar com esse termo, certo? Mas não é difícil, é uma palavra nova, mas não é difícil. Fato social normal. Os fatos sociais normais são os fatos sociais comuns que acontecem cotidianamente, certo? Você diariamente, de segunda a sexta, vai para a escola, pois a sociedade predefiniu isso, de que segunda a sexta você vai para a escola, no sábado, no domingo você não vai, você fica em casa. Então, o fato de ir para a escola é um fato social normal. Qualquer pessoa pratica, é comum na sociedade, certo? Então, um fato social normal. Esse fato social normal, ele gera uma coesão social. Tá? É um termo novinho para vocês, mas não é difícil. Daqui a pouco nós falamos sobre essa coesão social. Se nós temos o fato social normal, nós temos aqueles fatos sociais que não são tão normais assim. Nós temos ações que muitas vezes fogem à normalidade, fogem àquilo que é comum, certo? Então, essas ações que não são normais, que não são aceitáveis, elas estão relacionadas aí ao fato social patológico, que vem de patologia, certo? Aquilo que não é normal, aquilo que não é comum, aquilo que foge à regra, tá? Então, o fato social patológico, ele gera anomia social. Então, para ficar mais claro, o fato social patológico, ele acontece quando algum indivíduo ou alguma sociedade, ela faz uma ação que não é comum, que não é normal, que não é aceitável, certo? Imagine que você está em sua casa, na sua estrutura familiar, na sua convivência familiar, certo? E digamos que alguém da sua família, um irmão seu, de repente, ele desrespeita a sua mãe, uma ordem da sua mãe, sendo que é normal todo mundo respeitar as decisões que a mãe toma. Então, em dado momento, por algum motivo, um irmão seu, não sei, ou até você mesmo, decidiu desobedecer a sua mãe por um motivo qualquer. Então, essa desobediência gerou um estranhamento na sua mãe. A sua mãe pensa, nossa, mas os meus filhos são tão obedientes a mim, por que aconteceu esse fato aqui de esse meu filho ser desobediente? Então gerou um estranhamento. Então isso nós chamamos na sociologia de patologia. Então ocorreu nesse exemplo um fato social patológico. Você desobedecer a sua mãe, sendo que você estava habituado, estava acostumado a sempre obedecer ela,
certo? Então, quando uma ação foge daquilo que é comum, foge da normalidade, há uma quebra, há um rompimento da regra, nós chamamos de fato social patológico, que vem de patologia. E essa patologia está relacionada com a anomia social. Então, nós temos dois termos novíssimos aqui para vocês: coesão social e anomia social, sendo que fato social patológico já está bem resumido, já está bem aplicado. Ações que fogem à normalidade, certo? Fato social patológico. O fato social patológico, ele é definido por Durkheim como sendo aquele fato que modifica, que altera a estrutura social, a normalidade. É o que eu acabei de citar. Outro exemplo. A sala de aula, ela tem uma estrutura. O professor está ali na frente, transmitindo conteúdo, transmitindo informação, trazendo ensinamento. O aluno está ali na plateia, está ali em suas mesas e cadeiras para aprender, para absorver aquele conteúdo. A sociedade ali na sala de aula, ela tem uma estrutura. O professor ensina, o aluno aprende. O professor tem a didática, tem a sua forma de transmitir o conhecimento, o aluno tem a sua forma de absorver, o aluno se comporta, o aluno escreve, faz perguntas, tá? Então, se algum aluno, por exemplo, ele decide não realizar essa ação e, pelo contrário, ele atrapalha, ele faz com que os outros alunos não aprendam, ele bagunça na sala, ele está quebrando a estrutura, ele está modificando a estrutura da sala. Então, se um aluno ele tem uma ação diferente da estrutura da sala, se ele tem um comportamento que atrapalha a aula, nós podemos dizer que esse exemplo é um exemplo de fato social patológico, é uma patologia, não é algo comum, certo? Não é algo comum dentro desse ambiente. Espero que tenha ficado bem claro, certo? Então, esse fato social, ele está bem relacionado com a anomia social. Nesse exemplo que eu acabei de dar, o aluno ele decidiu não acompanhar a estrutura, não obedecer à estrutura, certo? Então, ele quebrou uma regra, tá? Ele quebrou uma regra, ele não obedeceu àquela regra. No momento em que ele não obedece à regra, aquela regra não é válida para ele. Qual regra? A de ficar atento, aprendendo, participando, escrevendo, fazendo as anotações. Então, se ele não faz isso, ele está desobedecendo a regra, certo? Então, há uma ausência de regras sobre aquele indivíduo. Então, cuidado. Dentro da sala de aula existem regras. Essas regras elas estão sendo válidas para os alunos que estão realizando a sua postura correta. Para aquele aluno que decidiu não ter uma postura correta, ele tem ali uma ausência de regras. As regras na turma não são válidas para ele. E no momento em que ele rompe, em que ele quebra essas regras, nós percebemos que ele também quebra, ele modifica a estrutura social daquela turma. Outros alunos se desconcentram por causa de que aquele aluno em questão está atrapalhando a aula. Então, quando há ausência de regras ou a quebra de regras, você deve aprender que esse processo, o Durkheim chama de anomia social. Anomia social. Ausência de regras, rompimento da estrutura normal da sociedade, seja uma sala de aula, seja a sociedade no contexto geral. Tá? Então, a anomia social e o fato social patológico estão relacionados entre si. Tá? Então, o fato social patológico é o rompimento da estrutura, as ações que não são comuns, que não são normais, e essas ações que não são normais, elas vieram de uma quebra ou de uma ausência de regras, que é a anomia social. Note isso que você vai conseguir aprender mais fácil, tá? Coesão social. A coesão vem de coerência, aquilo que é aceitável, aquilo que é comum, aquilo que é normal. Numa sala de aula, os alunos devem estar ali aprendendo, fazendo anotações, participando, o professor ensinando, buscando formas
diferentes para alcançar o aluno, para que ele aprenda melhor. Então, as ações comuns, certo? É a coesão social. De segunda a sexta, você sabe que tem que ir para a escola, você deve usar um fardamento, você deve obedecer o professor, você deve saber se comportar na hora do almoço, por exemplo. Então, isso aí é o que nós chamamos na sociologia, segundo o Durkheim, de coesão social. São as ações normais, certo? Bem fácil, não é? Então, nós continuaremos por aqui, trarei mais aulas de sociologia a respeito dos fatos sociais. Um abraço para todos vocês e foco nos estudos.